Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre a primeira viagem missionária de Paulo. As aulas anteriores estão disponíveis aí no playlist, a história de Paulo. Mas antes de ir para a aula, eu tenho um aviso importante para você. Aquela promoção onde os nossos cursos online estão com mais de 80% de desconto, nós prorrogamos até o Dia dos Pais. Até o próximo domingo, Dia dos Pais, você poderá adquirir o seu curso, o básico e o médio com 81% de desconto e o bacharel com 85% de desconto. Vale a pena aproveitar esta oportunidade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí para animar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína palavra de Deus. Mas agora, chega de moleza, vamos para a aula. Paulo, o apóstolo dos gentios, quarto vídeo. Os anteriores estão aí no canal, no playlist, a história de Paulo. São 2 capítulos de Atos dos Apóstolos que tratam da primeira viagem de Paulo. São os capítulos 13 e 14. O capítulo 13 com 52 versículos e o capítulo 14 com 28 versículos. Eu cronometrei a leitura desses 2 capítulos em voz alta. Em 13 minutos eu fiz a leitura bem devagar. Vale a pena fazer esta leitura. Agora vamos para o primeiro slide. Atos, capítulo 13, versículo 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aí mais um texto provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós sabemos que as 3 faculdades da personalidade, isto nós já aprendemos, são intelecto, emoção e vontade. Nesse texto nós vemos o Espírito Santo separando. Isto pertence ao intelecto, uma das faculdades da personalidade. Portanto, claro que o Espírito Santo é sim uma pessoa. Vamos em frente. Atos capítulo 13, versículos 4 e 5. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Este João é o João Marcos, que escreveu o Evangelho. Como nós aprendemos na aula passada, ele era primo de Barnabé. Agora, eu vou expandir para você o mapa da primeira viagem de Paulo e nós vamos percorrer todo o trajeto. Uma outra informação, esta primeira viagem teve mais ou menos 3 anos de duração. Ela começa no ano 46, sempre mais ou menos 46 depois de Cristo, e vai se encerrar por volta do ano 49, porque no ano 50 nós vamos ter o primeiro concílio em Jerusalém. Mas depois a gente fala desta reunião com a liderança da igreja em Jerusalém. Vou abrir para você o mapa. Olha o mapa com as cidades que Paulo percorreu. Como nós lemos no texto, eles estavam na igreja de Antioquia. De Antioquia foram para o porto de Seleucia, mais ou menos uns 20 quilômetros. Vamos pôr uma setinha. Isto, mais ou menos uns 20 quilômetros. Do porto eles foram para Salamina. Menos de 24 horas de viagem. Vamos agora ver o próximo texto. Atos capítulo 13, versículo 6.
Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Vamos ver o mapa? De Salamina até Pafos, mais ou menos 130 quilômetros. Eles foram caminhando, passando em outras pequenas cidades, Paulo e Barnabé pregando o evangelho, junto com eles estava, como nós já vimos, João Marcos. E aqui acontece um fato interessante. Deixa eu voltar na tela. Paulo repreendeu o falso profeta, o mágico, e disse que ele ficaria sem enxergar, e ficou mesmo sem enxergar por algum tempo, e o procônsul, que era o governador da região, se converteu. Sérgio Paulo, o nome do procônsul, tem o nome dele no texto sagrado. Essa conversão do procônsul, o que aconteceu com esse falso profeta, com esse mágico, vai até o versículo 12. Então, para saber toda a história, só você ler o capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 12. Você vai ver tudo o que aconteceu em Pafos. Vamos em frente. Atos capítulo 13, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Nós não sabemos o motivo que levou João a desistir da viagem, mas Paulo considerou como um desertor. Isso trouxe até atrito entre ele e Barnabé, eles até se separaram, mas isso nós vamos ver mais na frente. A partir de Perge, só Paulo e Barnabé continuam a viagem. Vamos ver o mapa? De Pafos vão para Perge, mais ou menos 250 quilômetros. E aqui João Marcos desiste e volta para Jerusalém. E só continua então a viagem Paulo e Barnabé. Deixa eu voltar. Isto. Vamos para o próximo texto? Atos capítulo 13, versículo 14. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Na sinagoga é oferecida a oportunidade para Paulo testificar da palavra, e essa narrativa vai do versículo 14 até o 50. É uma mensagem muito bonita do apóstolo Paulo. Vale a pena conferir. Mas vamos ver o que acontece na sequência? Atos capítulo 13, versículo 51. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os judeus radicais se revoltaram e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. Vamos ver no mapa. Bem, nós vimos que de Perge eles foram para Antioquia da Pisídia. Então já são duas Antioquias aí, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Olha lá o mapinha. Mais ou menos 125 quilômetros. Aqui eles já vão por terra. E aí eles vão para Icônio. Mais ou menos 85 quilômetros. Deixa eu voltar. Bom, o relato do que acontece em Icônio vai do versículo 51 do capítulo 13 até o versículo 5 do capítulo 14. É rapidinha a leitura, eu não vou falar o que aconteceu lá, fica como dever de casa para você ir lendo esses trechinhos para saber o que acontece em Icônio. Vamos para o próximo texto? Atos capítulo 14, versículo 6. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores. Souberam do quê? Vou adiantar para você, eles queriam apedrejar Paulo e Barnabé. Por isso que eles saíram da cidade. Quer saber mais detalhe? Precisa ler o trechinho. Deixa eu abrir o mapa de novo para você ver para onde eles foram. Bem, eles estavam em Icônio. Saíram de Icônio, foram para Listra. De Icônio a Listra, mais ou menos 50 quilômetros. E de Listra a Derbe, mais ou menos 65 quilômetros. Deixa eu voltar. O texto é pequenininho, leia para você ver o que aconteceu. Fica como dever de casa. Vamos ver o próximo texto? Atos capítulo 14, versículo 21.
Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Vamos para o mapa novamente? Bem, eles estavam em Derbe, voltaram para Listra, voltaram para Icônio e voltaram para Antioquia. Então passaram 2 vezes em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Deixa eu voltar. Vamos ver o próximo texto? Atos capítulo 14, versículo 25. E, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Bem, Atália é um porto próximo de Perge. Vamos ver o mapa? Bem, eles estavam em Antioquia, voltaram para Perge. Em Perge, no porto de Atália, que fica aqui pertinho, eles voltaram para Antioquia. Antioquia da Síria. Essa é a Antioquia da Pisídia, aqui é a Antioquia da Síria. Então eles voltaram, retornaram para a igreja, de onde eles tinham partido. Deixa eu voltar. Atos capítulo 14, versículo 26. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Gostou? Então fica como dever de casa a leitura dos capítulos 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. A leitura gira em torno de mais ou menos uma leitura tranquila, 13 minutos. Você vai aprender tudo o que aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. Uma coisa importante, no capítulo 13 até o verso 9, Paulo é chamado de Saulo, depois ele passa a ser chamado daí para frente só de Paulo. E por que isto? Segundo os estudiosos, Saulo é um nome hebraico e Paulo um nome latino. Como ele é o apóstolo dos gentios, ele passa a adotar o nome latino, Paulo. Existem outras explicações, mas esta é a mais coerente, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar a história do apóstolo Paulo. Não vai perder a próxima aula. E não esqueça da promoção que foi estendida até o Dia dos Pais, próximo domingo. Não vai perder esta oportunidade. Como eu disse, os cursos básico e médio em teologia, 81% de desconto. E o bacharel, 85% de desconto. É a super promoção do Dia dos Pais. Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.